Olá, meu nome é Ismael Negri, sou advogado com expertise no direito notarial e registral e este é mais um vídeo do canal Cartório na Prática. Antes de darmos início aos assuntos deste vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que se possível compartilhem. Isso é uma forma de vocês colaborarem com o meu trabalho. Hoje é o vídeo inventário número 2. A gente vai fazer um checklist aqui da documentação necessária para que você leve ao cartório para que dê início ao procedimento de inventário, que vai ser feito ali por escritura pública. Você sempre deve levar ao cartório boas cópias, cópia bem tirada. É muito comum, às vezes, no cartório, a pessoa tira a cópia de um documento, falta um pedaço ali, está a informação, às vezes o dígito de um documento está faltando, então se atente a isso, façam cópias bem feitas ali, que é sempre bom. Ok? Vamos lá. Primeira coisa, documentação pessoal. É a documentação das partes envolvidas, seja ele o falecido, o eventual herdeiro ou companheiro, seus filhos, né, seriam os herdeiros, e os cônjuges destes, tá? De todos eles. RG e CPF. A certidão de nascimento, sempre no caso onde um deles nunca tenha se casado. Nos outros casos, certidão de casamento, se possível já com as devidas averbações, se for o caso de alguém que for divorciado, ou alguém que for viúvo, um herdeiro que seja viúvo, essas certidões. Um herdeiro viúvo, pede uma cópia da certidão também de óbito dessa pessoa falecida, para que você faça a prova ali, né, prova documental, de que essa pessoa é viúva. É o que eu disse no primeiro vídeo. Num primeiro momento, eu peço cópias simples. Cópias simples. Por quê? A gente vai ter que ter certidão atualizada desses documentos. A certidão de registro civil, ela tem validade por 90 dias para a lavratura de escritura de inventário. A certidão do registro de imóveis, 30 dias. Então, há casos em que você já pode pedir tudo e mandar, e há casos que é melhor você esperar um pouco, você vai entender por quê. Se houver pacto antinupcial, seja do autor da herança ou seja dos herdeiros, o pacto antinupcial, como que eu sei que tem um pacto antinupcial? Você vai pegar a certidão de casamento e você vai ler que o regime de bens é o da separação total de bens, não confundir com a separação obrigatória. Essa separação total é feita por pacto. O regime da comunhão universal de bens, cujos casamentos tenham sido realizados depois do advento da Lei 6.515 de 77, que é a lei do divórcio, ou o regime da participação final dos aquestos, que é mais raro. Eu vi uma única vez em 26 anos de cartório, eu vi uma única vez isso. Então, nesses casos, tem que apresentar o pacto antinupcial. Ele tem que estar registrado em cartório de registro de imóveis, ou seja, ele é lavrado no tabelião de notas, ele instrui o casamento e depois do casamento ele tem que ser registrado no cartório de registro de imóveis do primeiro domicílio do casal. Isso está no Código Civil Brasileiro. Tá ok? Então, você já se cercou, você já verificou essa documentação com relação às pessoas, documentações pessoais. Vamos partir agora para a questão da documentação do autor da herança. Tá? Com relação ao autor da herança, o que você precisa? A certidão de óbito. Observar com muita atenção o estado civil constante da certidão de óbito. E se for diferente do que a família fala, você vai questionar, né? Tá lá, solteiro. Não, mas ele é casado. Às vezes mantinha uma união estável de muitos anos e era reconhecido como casado. Tem que ver isso também. Você vai verificar a data do falecimento, que é importantíssimo. A partir do falecimento começa o prazo para fazer o inventário. Para abrir o inventário aqui em São Paulo, 60 dias. Eu acho um prazo curtíssimo. Porque você tem, a partir do falecimento, você tem as questões do funeral, você tem as questões do luto e tudo isso para depois alguém começar a mexer. Então você já perde alguns dias aí. Filhos herdeiros, né?
Não vai estar escrito na certidão que ele deixou os herdeiros fulano. Vai estar escrito ali na certidão, no campo das observações, era viúvo de fulano, ou vivia com fulano, era divorciado de fulano, e deixou os filhos tais, tais, tais e tais. Confira a grafia desses nomes, vê se está correto. Se tiver uma mudança de nome, uma grafia com S, com Z, isso aí geralmente passa, tá? Vai estar escrito lá na certidão, provavelmente, não deixou o testamento. Faça de conta que você não leu isso. Você vai pedir a certidão de testamento, a certidão sobre a existência de testamento, no site sensec.org.br. E lá vai informar, olha, o falecido deixou um testamento, ou então não, o falecido não deixou o testamento válido. Por quê? Porque a eventual existência de um testamento pode mudar completamente aquilo que você já estava estruturando para o teu cliente, de fazer um inventário célere num cartório em poucos dias. Tá? Então, tome essa cautela. Vamos lá. Certidão da Receita Federal do Brasil, com o número do CPF do autor da herança. Na Receita Federal, você vai solicitar CND, seja ela negativa ou seja ela positiva com efeito de negativa. O importante é que isso é obrigatório. Não faz inventário se não tiver essa certidão. O tabelião não vai fazer. E o que é importante disso? Você já vê isso logo de cara, porque se tiver alguma questão, ela não vai... O que vai aparecer para você na tela ali é o seguinte: não foi possível a emissão de certidão com os dados constantes, tá? Uma coisa assim. Então você já avisa a família e o familiar que está à frente de resolver isso. Fala, olha, precisa ir na Receita Federal com os documentos do falecido, com os documentos que provam que você é herdeiro, que você é filho, que seja, para que eles regularizem isso. Primeiro ponto. Se for simples de resolver, a pessoa já vai sair de lá praticamente com a certidão na mão. Já aconteceu comigo. A pessoa me deu uma procuração, eu fui lá. Era simples, eu saí com a certidão na mão. Se não for simples, for uma questão tributária um pouco mais complexa, a família vai ter que ver com um contador ou ver ali, né, como resolver essa questão. Tá? A documentação relativa ao patrimônio. Nesse caso hipotético que eu estou falando, a pessoa deixou um imóvel, um automóvel e uma quantia em um banco. Com relação ao imóvel, a matrícula do imóvel. Tá? Se for uma coisa muito antiga, cujo último registro tenha sido feito antes de 1977, é uma transcrição. Quase já isso não acontece mais, porque já tem lá 40 e tantos anos disso, então os imóveis geralmente já estão matriculados. Peça para a família uma cópia da matrícula e peça uma cópia também da escritura toda, porque às vezes uma informação que o tabelião vai precisar não tem na matrícula, mas tem na escritura. Tira a cópia disso. Não tem como tirar isso, essa certidão, eles não têm a certidão, se perdeu, o falecido, ninguém sabe onde o falecido guardava isso. Você pode ir no cartório pedir uma certidão, se conseguir fazer o inventário em 30 dias, muito bem. Se não for possível fazer em 30 dias, vai ter que pedir novamente. Não quer ir no cartório? Faça o pedido no site registradores.org.br, onde também é possível pedir a visualização da matrícula. Não tem valor de certidão, mas já vai te passar a informação da situação deste imóvel para que você já dê início no procedimento de inventário. Veja que é importante até para você fazer o ITCMD. Você tem que ler toda a matrícula, ver a participação do imóvel, se realmente ele é proprietário de um todo, ou se aquele imóvel que ele deixou não faz parte de um imóvel de uma área maior. É comum, às vezes, você pegar um imóvel, tem lá uma casa, você vê visualmente uma casa individualizada, tá? Mas você pega a documentação, você vê que, na verdade, são duas casas geminadas, construídas em um mesmo terreno, pendente ainda de divisão. Isso a gente vai tratar em vídeos específicos, tá? Quando eu estiver falando de matrícula de imóvel e de individualização desses imóveis. Banco. Deixou ali um dinheiro em banco. Você vai pedir um extrato bancário. Você não vai pedir um saldo, você vai pedir um extrato bancário. Por quê? Porque esse extrato, ele deve informar com clareza quanto em dinheiro em espécie depositados nessa conta corrente ou poupança ou conta de investimentos, não importa, quanto que o falecido tinha na data do falecimento. Então,
A sugestão é de que este extrato seja emitido num período de 5 a 10 dias antes, 5 a 10 dias depois do falecimento. Não importa o que foi feito depois, tá? Porque a base para recolhimento de impostos é o saldo no momento do falecimento. Tá? O que foi feito depois, a responsabilidade de quem movimentou essa conta não entra no campo da responsabilidade de quem está fazendo o inventário. Veículo automotor. O documento de posse do veículo, tá? Ou de propriedade do veículo, cópia autenticada frente e verso. Pode mandar cópia simples, mas leva o original ali na hora de se lavrar a escritura, o tabelião vai autenticar. Né? Para você saber o valor que vai compor esse bem, o valor para o inventário, geralmente a gente vai na tabela FIPE. Tá? Então na tabela FIPE você tem lá os automóveis, a especificação do automóvel, o valor, quanto que ele era avaliado no momento do falecimento. Acontece algumas vezes, já aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes, veículo muito antigo. Uma pessoa deixou lá um Fusca 75. O que a gente faz, que a gente entende como meio que idôneo, né? A gente pede fotografias desse veículo. Por quê? Porque um veículo, a exemplo, um Fusca 75, ele pode ser um Fusquinha que está ali detonado, vamos dizer assim, desculpa a expressão, mas pode ser um veículo de colecionador, que ele tem um valor ali considerável. E a gente tem que tomar cuidado de ser muito honesto, vamos dizer assim, com o fisco. Né? Então, um Fusquinha 75 vale R$2.000. De repente é um Fusca de colecionador, aquela coisa linda. Eu, particularmente, gosto muito de veículo antigo. Placa preta, inclusive. Também tem um veículo placa preta. Aí você pode obter também uma forma idônea, né, de verificar o valor desse veículo. Como? Nessas associações que cuidam de venda e compra de veículos, né, ao pedir efetivamente um avaliador que avalie o veículo, né, para que ele possa compor o inventário com o valor correto. Tá ok? Importante então relembrar aqui, gente. Primeira coisa que você vai fazer, já com a documentação pronta, mas você vai se atentar. Primeiro, se tem ou não testamento, já pede essa certidão. É o único documento que eu entendo que você já tem que mandar logo de cara. Já tem esse documento emitido. Certidão sobre a existência ou não de testamento. Porque uma vez emitida essa certidão, ela não tem prazo. Ela já disse, olha, o falecido não deixou testamento. Então ela é válida ad eterno. Não deixou testamento. Morreu, não deixou testamento, não tem como voltar e fazer testamento. Ele não deixou testamento. Essa certidão é imprescindível. Segundo, Receita Federal. Sempre verificar se há alguma pendência em nome do falecido na Receita Federal. Isso pode travar o teu inventário lá no cartório e de repente você, com todas as certidões emitidas, tem que emitir tudo de novo. E às vezes tem uma previsão ali de fazer um inventário que vai mudar, isso vai aumentar. Então, CND da Receita Federal. E com relação ao patrimônio, principalmente aos bens imóveis, a certidão negativa do IPTU. A gente está falando, por enquanto, aqui de imóveis urbanos. O imóvel rural, essa certidão negativa, ela é emitida pela Receita Federal. É um procedimento um pouco parecido para emitir a certidão do nome do falecido, aquela certidão negativa de débitos para com a Receita Federal, em que você usa o CPF. Na certidão do imóvel rural na Receita, você usa um número que a gente chama de NIRF, N-I-R-F, número do imóvel na Receita Federal. Com esse número é possível emitir essa certidão, tá? Mas isso, imóvel rural, a gente vai tratar num vídeo à parte, porque a gente vai ter que fazer um vídeo para tratar só de imóvel rural nas questões notariais, tá ok? Porque é bem mais complexo, tem a questão do georreferenciamento, ou seja, imóvel rural ele necessita de algo específico, de um estudo específico. Tá ok? Bom, tendo tudo isso em mãos, eu sugiro que você faça um protocolo, vá ao teu escrevente, importante que você tenha o teu escrevente, sim, não existe distribuidor, você pode escolher o cartório que melhor lhe atender, aquele cartório que seja mais ágil, mais prático, aquele cartório onde o tabelião seja atencioso, embora as suas relações sejam com o escrevente, aquele cartório que o tabelião está sempre presente, aquele que você pode falar que ele vai te atender. Então você pode escolher o melhor cartório, você vai levar isso para lá
e ele vai fazer o teu inventário, né? Você vai trocando ali informações e se tudo der certo, em poucos dias ele vai marcar com você a reunião, seja no cartório, ou seja em diligência, que ele pode fazer também, importante, ele pode fazer uma diligência. Pensa na seguinte situação. Você tem um inventário, faleceu um casal, faleceu o pai, né? Faleceu o marido lá, deixou a viúva, 3 filhos. Um filho trabalha num bairro, o outro numa cidade vizinha, e para deixar um pouco mais assim, um outro trabalha, sei lá, num outro estado, trabalha viajando, é piloto de avião, por exemplo. Reunir essas pessoas de uma só vez, num dia útil, num cartório, pode não ser fácil. Então, se você, é o que eu digo, se você tiver um escrevente que te atenda bem, que seja um escrevente que goste ali do que faz, não estou julgando, a maioria assim gosta, mas que te facilite as coisas, seria talvez muito mais fácil a diligência até na própria casa da pessoa. Isso pode parecer estranho para um cartório, a gente vê a figura do cartório assim como algo, como um carimbador de documento, aquela coisa clássica, mas hoje em dia os cartórios, eles mudaram, é completamente diferente. Então você pode sim valer-se de várias facilidades, todas dentro da lei, que o cartório pode te oferecer. Tá ok? Então, esse assunto fica por aqui, espero que vocês tenham entendido. Estou aberto aí para questionamentos, críticas, elogios. E próximo vídeo eu vou parar um pouco de inventário e a gente vai falar de contrato de namoro e união estável. É um assunto que está na moda, é um assunto que está na mídia e é um assunto que pode sim ser importante para qualquer um de vocês. Não é coisa de gente rica, não é coisa de gente pobre. É coisa de gente que quer organizar a vida. Lembre-se, é muito mais fácil você ter uma cautela, de repente uma consulta ali com o teu advogado da tua confiança, para que ele te oriente, do que depois você ter uma discussão na justiça por questões patrimoniais. Tá ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe, ajude esse trabalho. Ok? Não custa nada e você vai estar me ajudando bastante. Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau e até lá.